Campina Grande, sexta-feira, 24 de abril. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Jovem Trabalhador, o Dia também da Educação e também o Dia do Agente de Viagem. O programa Opção para a Vida, deixando você sempre bem informado. Dentro de instantes, estaremos trazendo mais uma reflexão para nossa edificação. E você também ainda ouvirá o cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, interpretando uma música para o nosso enlevo espiritual. Quero lembrar a todos que ainda não receberam este lindo marcador de leitura bíblica. Você poderá, no horário de cultos em nosso templo, você que reside em Campina Grande, passar e receber gratuitamente. É uma cortesia, uma lembrança de todos os anos que a gráfica matriz do presbítero Genildo faz ao programa Opção para a Vida. No verso deste marcador de leitura, você tem um marcador de leitura e também um calendário para você saber o dia da semana e lembrar-se também de orar pelo programa Opção para a Vida. Lembramos ainda a todos que no próximo dia 2 de maio, o Departamento da Família estará realizando mais um encontro com todas as mulheres. Encontro das mulheres. Você não pode perder, porque vai se tratar de assuntos de interesse de todas as mulheres. Dia 2 de maio, às 19h30, as dependências da Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, às margens do Açude Velho. Você pode também fazer-nos uma visita sempre aos cultos de divino à noite, aos domingos, às 18h, a escola dominical às 9h, culto de oração pela família às terças-feiras e culto de estudo bíblico às quintas-feiras. Portanto, você está cordialmente convidado com a sua distinta família participar e prestigiar o encontro de mulheres no dia 2 de maio. Quero deixá-los com o cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, quando Ele estendeu sua mão para mim. Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão
era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Filipenses capítulo 4, quem quiser já pode ir abrindo a sua Bíblia, capítulo 4, versículos 6 e 7. De antemão, enquanto os irmãos procuram e encontram o texto, quero dizer para vocês que esse estudo para mim está sendo enriquecedor. Eu hoje, desde ontem, me debrucei para ler, meditar, refletir naquilo que Paulo está escrevendo aqui aos Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Confesso que aprendi muita coisa de ontem para hoje. Então nós vamos estar iniciando essa nova série, a jornada da superação, e o título do estudo de hoje é Substitua a preocupação pela oração e a paz de Cristo. Vamos ler o texto, que a gente tem muita coisa para trazer para os irmãos. Vamos ler Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Amém? Meus irmãos, eu quero dizer de antemão que se por acaso nós quisermos saber o segredo, como está no estudo de hoje, substitua a preocupação pela oração e pela paz de Cristo, nós vamos chegar à conclusão que muitas das nossas preocupações, muitas das ansiedades que nós alimentamos em nosso coração, é porque nós não oramos. Pastor, a gente ora, a gente tem culto aqui de oração toda terça-feira, a gente tem culto matutino. Eu não estou falando dessa oração que a gente costumeiramente participa, mas estou falando da oração que você deve fazer diante das preocupações, apreensões e ansiedades. E é sobre isso que nós vamos estar falando. E gostaríamos de iniciar de fazer uma pergunta: o que é uma preocupação? O que é uma preocupação? A palavra em si, meus irmãos, ela deveria ser analisada o seguinte: você vai ocupar a sua mente previamente por alguma coisa que poderá acontecer e poderá não ocorrer. Isso chama-se preocupação. Você pode estar hoje preocupada, dona de casa, que tem muita roupa para lavar, e diz: eu estou preocupada se amanhã amanhecer chovendo, como é que vai ser? Você sabe lá se vai amanhecer chovendo ou estiado? Então é uma preocupação por antecipação. Você vai preencher a sua mente, vai ocupar a sua mente com uma coisa. Estou me referindo ao tempo, a chuva, que pode ocorrer de chover ou não. Choveu muito ontem, hoje não choveu. Então você, para ter uma ideia, a preocupação é você ocupar a sua mente por algo ou com alguma coisa que poderá acontecer ou supostamente não vai acontecer. Isso chama-se preocupação. E ninguém escapa da preocupação. Ninguém. Agora, irmãos, é bom lembrar que há uma propaganda que você às vezes vê em certas casas comerciais que diz assim: fiado só amanhã. Aí você vai no outro dia lá, fiado só amanhã. Aí esse amanhã não vai chegar nunca, não é? Então, essa propaganda fiado só amanhã é uma ilustração de uma preocupação que você nunca vai chegar a
realmente a sentir, a experimentar na pele, porque não chegou ainda, só amanhã, só daqui a uma semana, só daqui a um mês, só daqui a um ano, só daqui a não sei quanto tempo. Então isso chama-se preocupação. A pessoa vai viajar e fica preocupada ou preocupado, por exemplo, imaginando que pode sofrer um acidente. Pode acontecer e pode não acontecer. Então essa viagem já começa você pensando negativamente. Será que eu vou pegar muito engarrafamento no trânsito para chegar lá em tempo de atender, seja lá o que for que você vai fazer? Então você fica pensando, sai de casa com aquela expectativa que pode ser assaltado, pode ser assaltada. Então isso é uma preocupação. Você pode sair de casa e não passar por nenhum vexame quanto a ser assaltado ou não. Você sente uma dor, seja em qualquer região do seu corpo, aí você fica preocupado logo, né? Será que isso é uma doença aí dessas bem chocantes, né? Bom, você só vai saber quando você for ao médico, o médico fizer os exames, pedir uma bateria de exames, fizer o diagnóstico, ele vai dizer: você está precisando de tratar disso, seja no fígado, seja no baço, seja no coração, seja no pâncreas, né? O indivíduo vai casar e fica preocupado: será que eu vou dar conta do recado? Né? Será que eu vou ter como enfrentar a vida de uma família? Fica preocupado com o casamento, a noiva também, né? Então, eu poderia citar aqui muitos exemplos de coisas que você tem em mente: passar no vestibular, ser aprovado no vestibular, ou ser reprovado. Você fica com antecedência de dias, semanas e até às vezes meses, preocupando a sua mente com uma coisa que nem chegou a acontecer ainda, mas você fica imaginando mil e uma coisas. Então eu queria chamar isso aqui de o universo das preocupações. Universo das preocupações. O que quer dizer isso, pastor? Você vai ter sempre alguma coisa por que se preocupar. Sempre. Saúde, finanças, como é que vai ser amanhã, e etc, e etc. E isso atinge todas as camadas sociais. A criança, quando ela começa a entender, passa a ter entendimento, ela se preocupa. Tanto é que eu estava preparando esse estudo e fiquei pensando, quando a gente é criança, que vamos para o jardim, os nossos pais nos matricularam no jardim de infância, toda criança tem medo de ficar sozinha lá na escola. Lembra disso? Chora, dá trabalho, né? Às vezes a mãe e o pai tem que ficar ali uma horinha para fazer uma cerinha, enquanto ele vai se acostumando. Então o que é isso? A criança é preocupada porque vai ficar sozinha, sem a companhia do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da família. Isso é preocupação. Quer dizer, uma criança, ela já passa a conviver com a preocupação, né? E assim por diante, o jovem, né? O adulto, a pessoa da terceira idade, né? O agricultor que está preparando a lavoura, né? Ele fica naquela sensação: será que vai chover? Mas mesmo assim, diz lá em Tiago, né? Que o agricultor, o lavrador, ele prepara a terra sem nem ter perspectiva de que vai chover. Ele está arando a terra, mas ele confia que vai chover e por isso que ele planta, né? Então, todos nós somos vítimas de preocupações. O trabalhador está preocupado diante dessa crise que está aí, de ser demitido, de perder o emprego. Como é que vai ficar se perder o emprego? Como é que vai ficar a sua manutenção, sustento da família? Preocupado. Então a preocupação é um universo. Todos nós que estamos aqui, você que está em casa, todos nós somos vítimas de preocupações. Então, o que nós vamos estudar hoje é: substitua a preocupação pela oração e a paz de Cristo. Então, considerando que todos nós temos experimentado em algum momento da nossa vida algum tipo de preocupação, eu tenho, que nem Jesus, como homem, presta atenção que eu vou dizer, nem Jesus, ele escapou de ter uma certa preocupação como homem, porque Jesus tinha duas naturezas, natureza humana e divina, que chama-se, teologicamente falando, união hipostática. Ele agia como homem, mas também agia como Deus. Como homem ele teve fome, teve sede, se cansou. Ele era um homem normal.
Então eu tenho uma ligeira impressão que quando Jesus foi lá para o Getsemane orar, ele estava preocupado com o que ia enfrentar lá na cruz, receber todos os meus, os teus e os nossos pecados. Jesus ficou tenso emocionalmente. Eu penso que foi por isso, que a gente vai ver no estudo de hoje, que o segredo para você vencer toda e qualquer preocupação está joelho no chão, oração. E foi por isso que Jesus, antes de ir para o Getsemane, isto é, para o Calvário, ele foi lá para o Getsemane e ficou lá chorando, orando e chorando, ao ponto do seu suor se transformar em sangue, gotas de sangue. Veja que estado emocional Jesus se encontrou. Então não é que Jesus estivesse batendo pino, mas ele estava naquela hora recebendo toda a carga de todos os nossos pecados, uma coisa que ele não merecia. Ele estava lá sofrendo, né? Sofrendo por causa. Isso trouxe uma certa sensação preocupante, e por isso que ele foi orar. Ele se recolheu lá no Getsemane. Daí, meus irmãos, o apóstolo São Paulo trazer esse assunto para que nós possamos ver como nós devemos enfrentar as preocupações. Repito, o título é: substitua a preocupação pela oração e a paz de Cristo. Esse texto que eu li para vocês, de Paulo escrevendo aqui aos Filipenses 4, 6 e 7, Jesus falou lá em Mateus 6, 25 a 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, né? Quanto ao que haveis, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, disse Jesus. Então essa sensação de preocupação por antecipação, Jesus falou lá em Mateus 6, 25 a 34, lá em Lucas também, capítulo 12, versos 22 a 31, ele diz a mesma coisa que Mateus falou. Então nesse versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações ou petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu estava hoje comentando com minha esposa, enquanto estava meditando nesse estudo, que mais ou menos há 18 anos atrás, não digo com precisão, nós fomos a um lugarejo chamado Serrambi, em Pernambuco, que havia um terreno lá que era do o finado José Andrade, esposo da minha esposa, e esse terreno estava em nome dele. A gente queria saber a escritura e tal, então nós fomos numa época como essa de chuva, chovendo muito, e eu fui nessa Kombi que hoje é da igreja, certo? Eu fui nessa Kombi, a Kombi tinha sido comprada recentemente, e lá eu, muito inexperiente, fui para dentro lá de uma mata, e essa mata tinha uma parte que estava descoberta, e havia aquele barro vermelho, aquele maçapê vermelho, e eu, não por inexperiência, entrei nele, e fui pegando uma ribanceira, e o carro foi descendo, e foi descendo como sabão quando escorrega, e a gente ia batendo numa barreira que tinha assim de lado, e quando a gente menos esperou, a gente estava lá embaixo, e eu comecei a me sentir preocupadíssimo, porque eu dizia, quase que desesperado, nós não vamos mais sair daqui. Você imagina, a Kombi praticamente atolada lá numa lama, aquele barro bem vermelho, aquele maçapê mesmo, as rodas ficaram quase que atoladas. Eu digo, a gente não vai, e eu comecei a me desesperar. A minha esposa começou a orar, e de repente, irmãos, o sol apareceu, estava chovendo, o sol apareceu, e questão de algumas horas, possivelmente 1h30 ou 2 horas, foi enxugando aquele barro, e aí a gente foi tentando sair com a marcha reduzida, para o carro sair de solavanco, e a gente saiu. E ela disse para mim, eu nunca vi você preocupado quanto naquele dia, nunca vi você tão preocupado. Qual foi o segredo da gente sair dali? Oração. Não por mim, mas por ela. Ela orou, Senhor, tira-nos daqui. As 2 filhas dela estavam em nossa companhia, e ficaram tudo assim orando, e a gente terminou saindo. Então veja bem,
Por isso que o estudo hoje tem esse título: substitua a preocupação pela oração e a paz de Cristo. E é isso que Paulo diz aqui no texto que eu li para vocês, versículo 6, né? Então, meus irmãos, veja como é importante você, diante de quaisquer que sejam as circunstâncias, as adversidades, seja qual for o problema, você orar, pondo esse problema, colocando essa situação nas mãos de Deus. Na Bíblia, que eu sempre gosto de usar e consultar nos meus estudos, na linguagem de hoje, esse versículo 6 diz assim: não se aflijam com nada, ao invés disso, orem a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhes a sua resposta. Então observe que é importante você orar, apresentando, detectando o problema, a situação, seja qual for, na área da saúde, financeira, crise, perseguição, desemprego, seja lá o que for. Ora, então quando estivermos ansiosos ou preocupados por alguma coisa, a solução está na oração. Está na oração. Pois quando oramos e confiamos nas mãos de Deus, colocamos o problema nas mãos de Deus, a ansiedade ou a preocupação vai embora. No Salmo 38, versículo 9, Salmo 38, versículo 9, o salmista, ele diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Vou repetir o texto, Salmo 38, versículo 9: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Então coloca nas mãos de Deus. Esse é o X da questão, podemos assim dizer. Está aqui, exatamente nesse versículo que eu estou citando para vocês, Salmo 38, versículo 9. Então o salmista aqui nos ensina como devemos proceder com respeito aos problemas ou à ansiedade. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Quem pode dizer amém? Faça isso. Isso aqui é um exercício prático que você deve fazer diante das situações em que nós muitas vezes nos encontramos. Eu queria dizer para você que há 10 sintomas, eu poderia até mostrar 20, 30 mais, tantos, mas eu vou apenas citar os 10 mais comuns, os 10 mais presentes na nossa vida quando nós nos preocupamos. A preocupação, primeiro, gera ansiedade. Segundo, angústia. Terceiro, incertezas. Quarto, aflição. Quinto, desejo ardente. Sexto, ausência de paz. Sétimo, perturbação. Oitavo, insônia. Você perde noites de sono. Nono, depressão. E às vezes, suicídio. Isso é grave, gente. Eu podia citar aqui alguns exemplos que eu já, como pastor, experimentei. Aliás, nessa época eu era seminarista, mas tinha um certo diácono de uma das congregações que eu dirigi em João Pessoa, que ele enfrentou um problema. Ele era funcionário público, ele era segurança de uma repartição, e ele, por uma necessidade que passou, pegou uma arma que ele tinha, que ele usava, mas não era dele, era da própria instituição onde ele prestava serviço, e ele vendeu a arma por necessidade. E aí desencadeou uma sequência de preocupações. Ele dizendo: meu Deus, essa arma eu vendi. Foi atrás da pessoa, a pessoa disse: eu já passei para frente, pronto. Aí ele se desesperou. Se essa arma um dia o usuário cometeu um crime, isso vai sobrar para mim, porque a arma estava de minha posse e eu vendi, e eu não sei como é que vai ser. E ele entrou em depressão, e ele terminou se suicidando. Então, quando eu digo que há uma sequência de 10
a preocupação desencadeia esses 10 aspectos, realmente acontece. O indivíduo pode até chegar a cometer um suicídio. Conheço outras histórias também nesse sentido, que a pessoa terminou se suicidando. Então, nesse versículo 6, a parte A nos mostra, conforme eu estou trazendo para vocês aqui, que o segredo está em a gente procurar se desvencilhar de toda a preocupação, de toda a ansiedade. E para que isso aconteça, você tem que colocar isso em oração, essas coisas, esses problemas em oração. Então aprendemos que o segredo é esse: transforme essas preocupações em oração e confiança em Deus, certo? Duas coisas vão acontecer. Primeiro, você deve ser observado. Você vai observar, primeiro você vai ter aquela confiança em Deus, e você vai perceber, você vai sentir, você vai observar que para a eficácia da oração, você será mais do que um vencedor, certo? Você vai superar a ansiedade. Foi o que a minha esposa fez. Diante de toda aquela minha aflição, vamos ficar aqui, não vamos sair mais daqui, isso já era quase no início da tarde. Eu digo, vamos anoitecer, vamos dormir aqui, não tem como a gente sair daqui. Procuramos um caminhão para rebocar a Kombi, puxar com a corda, mas não tinha como conseguir, porque tinha que ser uma corda muito grande, que a gente estava lá embaixo, numa ribanceira. Então foi quando ela orou, entregando aquela situação, e Deus ouviu a nossa oração. Então, primeiro, não devemos alimentar preocupação por coisa alguma em nosso coração. É isso que diz o texto: não alimente preocupação. Não alimente, porque a preocupação, como eu disse há pouco, é uma preocupação prévia da sua mente, ocupando com uma coisa que pode acontecer e pode não acontecer. Segundo, devemos ser sempre gratos por tudo que Deus tenha permitido acontecer em nossas vidas. No versículo, a parte B do versículo 6 diz: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque estamos passando por isso. Não sabemos qual é o propósito, não sabemos por que o Senhor permitiu que nós passássemos por isso, né? Mas perguntássemos não por quê, mas para quê. Certamente o Senhor tem alguma coisa para nos mostrar ou para nos revelar. Alguém já disse, meus irmãos, você gostaria de se preocupar? Você gostaria de se preocupar? Obviamente que ninguém. Então, para que isso não aconteça, ore diante daquela situação em que você está passando, porque Deus está no controle de tudo. Amém, irmãos? Ele está no controle de tudo. A oração é o poder revigorante. Revigora. Você dizer: eu estou entregando esse problema nas mãos de Deus, e eu espero que Ele me dê a melhor resposta, a melhor solução. Quando nós não temos essa atitude para com os problemas que nós passamos, seja incerteza, seja dúvidas que há no nosso coração, isso vai nos trazer sequelas, que às vezes a gente encontra pessoas na rua com tique-tique nervoso. Já viu pessoas com tique-tique nervoso? Eu conheço algumas delas. Cacoetes. A pessoa fica tão descontrolada que ela passa a ter determinados hábitos que é reflexo daquilo que ela está aflita ou afligida diante das preocupações. Agora observe uma coisa, irmãos. Quando a gente vai diante de alguns sintomas que a gente esteja passando, você vai ao médico. O médico vai dar o diagnóstico pelos exames, pelos resultados que você vai fazer, por tudo aquilo que você vai fazer. Ele vai dizer o que é que você tem depois de receber os resultados dos exames, né? Então, é isso que acontece quando nós colocamos nas mãos de Deus. Ele vai mostrar o que é que você precisa fazer através da oração, para que você realmente possa
sair dessa situação. Meus queridos irmãos, graças e paz, eu me chamo Carlos Bonina, presbítero aqui na IEC do Calvário, em Tavares, Alto Sertão Paraibano, e em nome de toda a Igreja do Calvário aqui em Tavares, nós queremos enviar os parabéns para o programa Opção para a Vida, que nesse ano completa 35 anos de atividade ininterrupta na mídia. Sim, são 35 anos. O programa Opção para a Vida iniciou as suas atividades em 15 de abril de 1991 e por mais de 3 décadas tem abençoado o povo de Deus e a nossa nação através da proclamação do Evangelho e anunciando o reino de Deus, Pai em Cristo Jesus. Portanto, nós enviamos felicitações aos organizadores, colaboradores e desejamos de todo o coração que o Senhor, pelo seu Espírito, continue a usar o programa Opção para a Vida por mais 35 anos. Que Deus em Cristo Jesus lhes abençoe hoje e sempre. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco. Comunique ao seu parente mais próximo, aos amigos, para prestigiar o programa Opção para a Vida, fazendo inscrição no YouTube, para todas as manhãs receber esta palavra, a qual nós estamos no ar há 35 anos ininterruptos. Queremos desejar a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.